Hello guys, how you doing? E aí, gente, como é que vocês estão? Olha só, iniciando nossa primeira aula de inglês virtual, a gente hoje vai ver dois assuntos curtinhos, mas bem importantes, tá, gente? Para a construção do vocabulário na língua inglesa, tá? A gente vai ver o verbo to have e plural de substantivos, o plural of nouns, beleza? Let's go! Ó, o verbo to have aqui, eu coloquei ele nas três formas que ele é encontrado nos livros, no vocabulário das pessoas que falam inglês, beleza? A gente vai ver como é que ele se comporta em determinadas situações de uso da língua, tá certo? Na primeira tabela eu tenho I have a chance, you have a chance, we have a chance, they have a chance. Nessa tabela, gente, o verbo have, ele está no simple present, tá no presente. Eu tenho uma chance, você tem uma chance, nós temos uma chance, eles têm uma chance, tá? Na segunda tabela do lado, a pequenininha, eu tenho he, she e it, que vocês sabem que a regrinha nas terceiras pessoas do singular, no simple present, a gente muda um pouquinho o verbo, a gente acrescenta um S, tá? Então, aí fica he has a chance, she has a chance, it has a chance. Ele tem uma chance, ela tem uma chance, aquela coisa tem uma chance. Esse it é um pronome especial que significa uma coisa. Para alguma coisa assim que não seja uma pessoa, tá? Nas duas tabelas de cima eu tenho o verbo have no presente simples e na tabela de baixo eu tenho o verbo have no passado, simple past, tá? No passado simples. Então aí eu não preciso flexionar ele, ele se mantém na mesma forma para todos os pronomes. Então, I had a chance, you had a chance, he had a chance, she had a chance, it had a chance, we had a chance, you had a chance, they had a chance. Eu tive uma chance. Então, eles, nas três formas, o verbo have, nas três formas que ele pode ser encontrado no vocabulário e no falar de quem fala a língua inglesa. Tá? Seguindo. Ó, vocês observaram na tabela que os verbos estão diferentes, obviamente. Tá? Eles estão em diferentes formas e em tempos verbais diferentes. Um está no presente e o outro está no passado. Na primeira tabela, que foi o que eu falei, o verbo está no simple present. Então, juntamente com os pronomes em que ele não flexiona. No caso, ele estava junto do you, do I, do we e do they. Justamente os pronomes que ele não flexiona, na regra do simple present e da língua inglesa. Tá? Na segunda tabela, eu tive uma mudança pequena, mas muito importante. Troquei de have para has. Por quê? No simple present, tem uma regra estabelecida de que todo verbo vai ter o acréscimo de S, ES ou IES nas terceiras pessoas do singular. Já já a gente vê isso daqui. Mas vê só, essa regra ela é para todos esses verbos, tá, gente? No simple present, tá? Então, esse verbo aí, que a gente encontrou na segunda tabela, ele está no presente, porém ele está com os pronomes em que se flexiona, que é o he, o she e o it, beleza? E na terceira tabela, eu tenho o had, que é o verbo ter no passado. Eu tinha, eu tive. Ela teve. Na terceira tabela do simple present. Então, ele não flexiona. No passado, o verbo não vai flexionar. Beleza? Então, na primeira tabela, eu tenho o verbo have com os pronomes que ele não flexiona. Na segunda, eu tenho o verbo have, também no simple present, tá? Com os pronomes que ele flexiona. E na terceira tabela, eu tenho o verbo have nas pessoas do passado, no tempo passado. Então, ele não vai flexionar nesse tempo. Só um detalhe, gente. Na forma negativa, o have, ele pode permanecer na forma original. Por exemplo, I don't have money.
eu não tenho dinheiro. I don't have money. Percebeu que aí eu só acrescentei o don't. O don't é o verbo auxiliar, que é o verbo to do. Nesse caso aí, I don't have money, ele faz como se houvesse uma junção entre o don't e o have, e aí o have não precisa se flexionar para a forma negativa, por causa do don't que está auxiliando ele. I don't have money. Outra frase, she doesn't have money. Mesmo nas terceiras pessoas do singular, na forma negativa do verbo have, eu não flexiono o verbo principal se houver um verbo auxiliar. Então, ó, she doesn't have a job. Por que eu não flexionei o verbo have? Além dele ser o verbo principal e eu tenho um verbo auxiliar na frase, o doesn't ele já está flexionado, porque não é o does, she does. Na forma negativa, o verbo does, o verbo do, perdão, ele fica she does not. Contraindo, she doesn't. Então, verbo auxiliar, she doesn't have a job. Não preciso flexionar o verbo principal se o auxiliar já tiver flexionado. A mesma coisa acontece no passado. No passado, como eu disse, o verbo não flexiona. Então, he did, tá? Ele fez, ela fez. Aqui no caso é um verbo auxiliar. Então, ele não tinha uma má vida, uma vida ruim. He didn't have a bad life. He didn't have a bad life. Então, ó, como o comportamento do verbo é esse aqui, nesse caso da forma negativa. Entra em cena o verbo auxiliar to do, que, nas suas contrações, possibilita ao verbo principal da oração permanecer em sua forma original. É como acontece com o verbo have aí. Eu não flexionei ele em nenhuma das frases. E todas elas estão na forma negativa, tá? Duas estão no presente e a última está no passado. Então, eu não flexiono esse verbo na forma negativa quando houver a presença do auxiliar. Bora lá. Agora a gente vem para o plural dos substantivos, dos nouns. Nouns é substantivo, tá? Plural of nouns. O que é que acontece aí, gente? O plural dos substantivos em inglês, ele tem uma regra base para ser escrita, tá? Como em toda a língua. A gente, do português, tem o quê? A regrinha de acrescentar o S no final das palavras quando a gente passar essas palavras para o plural, tá? No plural dos substantivos em inglês, né, a gente tem aí as palavras que terminam em Y, elas ocorrem das duas formas. Essas palavras elas vão ter a mudança para o plural de duas formas. Por exemplo, boy and day. Boy, como o Y ele está precedido de uma vogal, no plural eu só vou acrescentar o S depois do Y. Tá? Mesma coisa em day. Se o Y for precedido de uma vogal, eu não retiro o Y, só faço acrescentar um S. Em butterfly e city, a situação já é diferente. Butterfly, antes do Y vem um L, L é consoante. Então, quando eu passar butterfly para o plural, eu vou retirar o Y, vou acrescentar IS. Butterflies, borboleta, borboletas, butterflies. City, city é a mesma coisa. Precedido de consoante, no plural, eu retiro o Y e acrescento IS, como eu coloquei no lembretezinho aí embaixo. Quando a letra Y for precedida por vogal, a gente acrescenta apenas o S após ele. Já quando o Y é precedido de consoante, a gente retira o Y e acrescenta IS no plural. Tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Thank you very much and see you next video.